Paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós estamos aqui mais uma vez para fazermos o estudo de mais uma das nossas lições. Só para relembrar, nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Efésios e em cada lição nós falamos um pouco sobre uma parte desse livro. A lição de hoje é a lição de número 5, do dia 3 de maio de 2020, cujo título é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A nossa verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Eu não vou fazer a leitura bíblica em classe agora, porque todo o conteúdo dessa aula de hoje vai ser em torno dessa leitura. Então, nós vamos fazê-la ao longo da aula, versículo por versículo, e vamos explicando, então, cada um desses versículos que são o tema da nossa lição de hoje, que é Efésios capítulo 2, os versículos de 1 a 10, onde nós vamos entender esse processo de libertação do pecado e de renascimento. Um tema que a gente já vem falando e tem passado por todas essas lições. Eu não sei quantos irmãos estão assistindo a todas as lições, mas desde o princípio da revista, nós já estamos na lição 5, nós temos passado por esse tema de renascimento, de nova vida em Cristo, de salvação. Então isso tem permeado todas as nossas aulas e hoje não será diferente. Nós vamos mais uma vez falar sobre essa temática. Para introduzir, eu queria fazer uma linha aqui, passando por alguns versículos. E nós vamos começar com Romanos capítulo 3, versículo 23. Vai aparecer aí na tela para os irmãos acompanharem. Romanos 3, 23 nos diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vamos fazer a leitura de todos os versículos e aí depois a gente vai fazer uma linha de raciocínio com base nesses versículos. Então, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Nós vamos a mais 3 versículos, Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Para nós finalizarmos, Mateus 5, 13 e 14, que nos diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Qual é a linha que nós precisamos entender e que esses textos trazem para nós? Primeiro, que todos os homens são pecadores. Romanos 3:23 diz para nós que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos os homens estão debaixo do pecado. Através de Adão, o pecado entrou no mundo para toda a humanidade. Então, todos os homens são pecadores. Nossos pecados, então, eles fazem separação entre nós e Deus. É o que nós lemos em Isaías 59, 2. As vossas iniquidades é que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, todos os homens pecaram. Os nossos pecados nos separam de Deus. O pecado
nos condena à morte. Nós lemos lá em Tiago 1,15, que o pecado sendo consumado gera a morte. Então todos pecaram, todos estão separados de Deus pelo pecado e todos estão condenados à morte por causa do pecado. Deus nos oferece salvação, é o que nós lemos lá em Atos 17:30. Deus anuncia a todos os homens em todo lugar que eles se arrependam. E essa salvação, ela não é merecida, ela é pela graça de Deus. Nós lemos em Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Isso é pela fé, não é de vós, é dom de Deus. Então, todos os homens pecaram. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos condena à morte. Mas Deus nos oferece reconciliação. Uma reconciliação que é imerecida. Uma reconciliação que é pela graça de Deus. E, portanto, nós temos a chance de nos tornarmos salvos. Ou seja, de nos ligarmos novamente a Deus. E para quê? Mateus nos falou isso. Para que nós nos tornemos sal e luz. Ou seja, para que a gente venha a mostrar Cristo para o mundo. Então, essa é basicamente a linha do processo de libertação, do processo de salvação. Aquele que estava condenado pelo pecado, agora ele é religado a Deus através do perdão dos seus pecados em Cristo. Para quê? Para que a gente se torne reflexo de Cristo no mundo. Então, a nossa libertação, ela tem o objetivo da nossa salvação, da herança da vida eterna, claro, mas também de que neste mundo nós nos tornemos reflexo de Cristo, sal e luz. Então agora a gente vai trabalhar essa temática da salvação. Aqui a gente fez o quê? Uma explicação rápida, uma introdução de como que esse processo acontece. Mas agora a gente vai então propriamente para o texto de Efésios para a gente entender como que Paulo está explicando essa lógica aos Efésios. E aí ele vai começar falando sobre a antiga natureza, depois ele vai falar sobre nós sermos vivificados pela graça e depois a respeito da salvação imerecida. Então os irmãos podem abrir suas Bíblias em Efésios capítulo 2. Nós vamos trabalhar aí ao longo de toda a lição nos versículos de 1 a 10. Então, Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Abra sua Bíblia conosco. Então, nós vamos começar com os 3 primeiros versículos. Cada um desses versículos, Paulo vai usar para mostrar para os Efésios o que era a antiga natureza e que essa natureza ela estava morta pelos pecados. Então ele diz o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, todos estavam, nós vimos lá, todos estavam destinados à morte por causa do pecado. Então, Paulo reafirma isso, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, a nossa condição anterior era de separados de Deus por causa do pecado, portanto, condenados à morte. Versículo 2. Em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, vocês eram mortos por causa dos pecados. E como que vocês andavam antes de encontrar Jesus? Vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? Aqui ele está falando de Satanás. O espírito que opera nos filhos da desobediência. Ou seja, antes de nós estarmos com Cristo, nossos costumes eles eram de acordo com o sistema do mundo. Aí a lição vai nos dizer o seguinte, o salvo não deve tomar a forma do mundo.
relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Isso indica para nós que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens que são desobedientes e incrédulos. Ou seja, aquele que desobedece à palavra de Deus, ele passa a estar debaixo da influência das forças malignas. Isso nos mostra o quê? Que a partir do momento que a gente renasce com Cristo, a gente não deve mais adotar essa velha conduta. Que conduta era essa? A conduta de acordo com os padrões do mundo. Então, se essa era a conduta que nós tínhamos antes, quando nós éramos velha criatura, agora que nós estamos em Cristo, não nos cabe mais andar segundo os padrões do mundo. Porque isso era o comportamento que nós tínhamos, como Paulo diz, em outro tempo. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, aquele que andava na desobediência, nós também andávamos na desobediência. E quando nós andávamos na desobediência, nós andávamos segundo os desejos da nossa carne. Vivíamos para fazer a vontade da nossa carne, seguir os nossos próprios pensamentos. Então, Paulo está fazendo uma introdução ali para eles, para falar sobre o processo de libertação e de salvação, dizendo o seguinte: olha, quem nós éramos antes de Jesus? Nós éramos mortos, pecadores, influenciados pelas forças malignas, vivendo de acordo com o mundo. Esse éramos nós antes de Jesus. E por isso nós éramos filhos da ira. Ou seja, aquilo que nós merecíamos era a ira de Deus. E aí então ele vai fazer o gancho para falar que nós éramos filhos da ira. Nós éramos desobedientes, nós vivíamos de acordo com o mundo. Mas Deus vai nos oferecer salvação, mesmo que nós fôssemos merecedores da ira de Deus. Então, nesse ponto, ele está destacando o quê? A inclinação da natureza humana para fazer o mal. A natureza humana afastada de Deus, ela se destina a fazer o mal. O que nos leva a realizar boas obras, e aí a gente vai falar de obras um pouquinho mais à frente, o que nos leva a realizar boas obras é a presença do Espírito Santo em nós. Porque a nossa velha natureza, ela era uma natureza inclinada a fazer o mal. Por isso, a necessidade de nós passarmos pelo processo de novo nascimento, ou seja, de regeneração, que é o processo que acontece de dentro para fora. Ou seja, esse processo vai pegar esse velho homem que andava na desobediência, que merecia a ira de Deus, que estava afastado de Deus por causa do pecado, condenado à morte, e vai fazer com que esse ser se transforme em alguém que, através do Espírito Santo e da graça de Deus, tem salvação, herança de vida eterna e pode realizar boas obras, porque a bondade só vem para nós através do Espírito Santo de Deus. Vamos seguir então, segundo ponto da lição. A gente vai transitar agora para o versículo 4 e vamos começar a falar sobre a graça. Mas antes disso, eu queria que a gente fosse em Romanos capítulo 5, versículo 8, que eu acho que esse versículo ele é muito significativo nesse contexto. Romanos 5,8 fala para nós o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o Senhor não nos amou a partir da nossa regeneração. O Senhor nos amou quando nós éramos pecadores. Por isso, Ele nos deu a chance da regeneração. Então, isso mostra para nós o quê? Que a salvação, ela é um ato de misericórdia de Deus para conosco. Não há nada que o homem faça que o torne merecedor da vida eterna.
merecedor das bênçãos espirituais, merecedor da graça de Deus. É um amor de Cristo para conosco, sem que nós tenhamos feito nada. E aí, então, a partir do versículo 4, Paulo vai começar a destacar exatamente isso. A misericórdia e o amor de Deus para com aquele povo. Então, vocês, recapitulando, que antes eram pecadores, mortos, desobedientes, que andavam segundo os pensamentos da carne e que por isso mereciam a ira de Deus, vocês, através da misericórdia de Deus e do amor de Deus, vão passar a merecer, não a merecer, mas a ter direito às bênçãos espirituais de Deus, à salvação de Deus. Versículo 4, Efésios 2:4, fala para nós: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o que Paulo está destacando aí? Olha, Deus, ele é rico em misericórdia. Nós éramos merecedores de ira, mas Deus nos amou. E por causa desse amor, Deus nos deu um escape da ira divina. Ou seja, através da sua misericórdia, que é abundante, que é rica, ele fala que Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Então, através dessa misericórdia, Deus nos deu um escape, ou seja, nos deu um caminho para a salvação. E ele nos vivifica. Nós não estávamos mortos pelo pecado? Então, agora, nós temos a chance de novo, estarmos vivos. Isso é o novo nascimento. A gente olhando com o olhar espiritual para isso, para morte e vida espirituais. Nós éramos mortos. Mortos não fisicamente, mortos espiritualmente, desligados de Deus. Então, através de Cristo, nós somos vivificados, ou seja, eu passo a nascer novamente. Eu recebo de novo vida. Vida pela graça, vida espiritual, religamento com Deus, uma chance de novamente estar perto de Deus. Então, quando Paulo diz, vocês estavam mortos e agora vocês são vivificados, ele está dizendo o quê? Que agora vocês vão reviver. A graça, ela faz reviver quem estava morto. Então, nós nascemos de novo para uma nova vida. E é esse o ponto principal, é esse o ponto que nós precisamos entender. Se eu era uma pessoa que estava morta, que estava afastada de Deus por causa dos meus pecados, e agora eu aceito a Jesus Cristo e eu passo a ter uma nova vida, eu passo a ter vida de novo, eu não posso ser a mesma pessoa que eu era antes de Jesus na minha vida. E aí a gente volta lá naquela linha que a gente fez lá no início, que a gente terminou lá em Mateus, falando o quê? Agora vocês são sal e vocês são luz. Ou seja, vocês são o equilíbrio do mundo, vocês são o tempero do mundo, vocês são a luz do mundo. É através de vocês que o mundo vai ver Jesus. E para que o mundo veja Jesus através de nós, a gente não pode mais viver conforme os padrões e os costumes desse mundo. Então não nos cabe mais o molde que nós vivíamos anteriormente. A conversão, ela é uma mudança de direção. Quando a gente diz que um carro vai converter, a gente está dizendo o quê? Que esse carro vem andando numa linha e a partir daquele momento ele converte, ou seja, ele vai para outra direção. E isso é a conversão da alma. Você vem numa direção e a partir daquele momento você converte, ou seja, você passa a direcionar a sua vida em uma outra direção. Vamos para o versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Isso é mais uma vez
aquele tema que a gente já tem falado em várias lições, as bênçãos espirituais, a herança dos salvos. A nossa lição vai nos dizer o seguinte: Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Ou seja, se agora, através do sacrifício de Jesus, eu recebo vida de novo, eu sou o quê? Ressuscitado. Ressuscitado como Cristo foi ressuscitado. E é a ressurreição de Cristo que permite que nós sejamos ressuscitados. Ressuscitados de quem estava morto, condenado pelo pecado, para alguém que agora tem a chance de ser salvo, de viver a vida eterna com Deus. E para essas pessoas, o que Deus guarda? Riquezas que Ele vai nos mostrar nos séculos vindouros. Isso faz parte das bênçãos espirituais. E tudo isso é um favor imerecido. Então, Deus ele tem bênçãos para nós nessa vida? Tem. Mas as maiores bênçãos que nós podemos receber são as bênçãos vindouras. A salvação da nossa alma. Essa ressurreição juntamente com Cristo. Continuando, nós vamos para o item 3, que vai, então, finalizar esse raciocínio mostrando para nós que a salvação, ela nos gera boas obras, mas ela não é por causa das obras. Então, vamos para o versículo 8. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação ela é operada por Deus nas nossas vidas. Condicionada à fé. Eu tenho fé, eu aceito Jesus como Salvador, eu recebo de Deus salvação. Isso não é de mim. Não há nada que eu faça que vá me tornar mais ou menos merecedor da graça de Deus. Ela é uma operação de Deus em nós. É dom, como diz o versículo, de Deus. A lição nos diz: a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. A restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Ou seja, se alguém te perguntar, mas eu preciso ser salvo. Salvo de quê? Salvo da condenação da alma. Salvo da maldição do pecado sobre as nossas vidas. Salvo desse preço de morte, que não é um preço de morte física, é um preço de morte eterna. Não é só, se eu não aceitar Jesus, eu vou morrer, eu vou ser fulminado. Não, se eu não aceitar Jesus, a minha alma estará morta eternamente. E é dessa condenação que nós somos salvos. É dessa condenação que Jesus nos liberta. Libertos para uma nova vida em Cristo, como diz o título da lição. Libertos para uma comunhão com Deus. Nós éramos separados pelo pecado, nós não tínhamos comunhão com Deus. Agora nós podemos ter novamente comunhão com Deus. E isso nos dá, então, a chance de herdarmos vida eterna com Jesus. Nós acreditamos e nós sabemos pela palavra de Deus que a nossa vida não termina no momento da nossa morte física. Que o nosso período em que nós passamos nessa terra, ele é apenas uma parte da nossa vida. Em que nós estamos aqui em carne, mas que no momento em que a nossa alma se desligar desse corpo, a nossa vida continua. Continua numa outra dimensão, numa dimensão já espiritual, não nesse mundo. E é a salvação nessa vida que nós herdamos. A fé, ela é a aceitação da obra de Cristo em nosso favor. É uma resposta à graça.
Então Deus nos oferece a graça. E como que eu respondo a essa oferta? Eu respondo crendo no sacrifício de Jesus. Então a minha fé é a resposta que eu dou à graça de Deus. E essa fé, ela é uma atitude de dependência e de confiança em Deus. O que me faz ser capaz de responder com fé à graça de Deus e de ser transformado? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos foi deixado para fazer essa ligação entre nós e Deus. Versículos 9 e 10, para nós concluirmos esse raciocínio. A salvação, então, como terminou lá no versículo 8, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode dizer, eu fiz isso, isso e isso, e portanto eu serei salvo. Não importa o que as pessoas façam, não importa se a pessoa fez muito ou fez pouco, a salvação é dom de Deus. Não é de obra, para que ninguém se glorie, ou ninguém diga que foi salvo porque fez ou deixou de fazer. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, eu não faço boas obras para a salvação. Eu faço boas obras porque eu fui salvo em Jesus Cristo. E agora faz parte da minha nova vida a realização de boas obras. Ou seja, a realização de boas obras, ela é um complemento da minha fé. Eu tenho fé, eu respondi positivamente à graça de Deus, eu recebi salvação e agora eu vou demonstrar que eu sou um novo ser, que eu sou uma nova criatura a partir das minhas realizações, a partir das minhas obras, a partir da bondade que eu manifesto, a partir da forma como eu me relaciono com os meus irmãos, como eu me relaciono com as pessoas. Então esse é o conceito dessa lição. Que a libertação e a salvação, elas são favores de Deus, não por mérito. As obras, elas são apenas as demonstrações de um ser que foi transformado. A obra, ela é porque nós fomos salvos e não para sermos salvos. São consequências da nossa salvação, da nossa renovação em Cristo. E aí, eu queria que a gente finalizasse com 3 versículos. Romanos 11:6. Romanos 11:6 diz para nós: mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ou seja, se eu pudesse fazer algo para merecer a salvação, ela não seria pela graça de Deus. Então, se é por graça, é por graça. É de graça. É sem que você tenha feito nada para merecer. Portanto, não é por obras. 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Resumindo tudo aquilo que a gente já falou nessa lição, se eu passo a ser nova criatura em Cristo, isso quer dizer que não cabem mais em mim as práticas pecaminosas que eu tinha quando eu estava afastado de Deus. As coisas que eram velhas passaram, foram embora. Agora é tudo novo. Em Cristo é coisa nova. Quando eu passo a viver segundo os moldes de Jesus, debaixo da graça de Deus, eu passo a viver coisa nova. Então eu passo a ter novas atitudes, novo pensamento e novos objetivos na minha vida. Romanos 8:13 e 14 diz para nós: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Ou seja, como a gente tem destacado, todas essas lições têm trazido para nós esse conceito. Nós precisamos ser nova criatura, mas eu só consigo ser uma nova pessoa, eu só consigo negar a minha natureza humana, a minha natureza carnal, parar de agir de acordo com o mundo, se eu tenho a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me faz mortificar a obra da carne para poder viver segundo o Espírito. Então, olha o que o versículo nos diz. Se vocês vivem segundo a carne, vocês vão morrer. Quem vive segundo a carne é quem está condenado pelo pecado. É o Espírito mortificando a obra do corpo. Aí vocês vão viver. Por quê? Porque a quem é filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então, para nós concluirmos, recapitulando rapidamente isso que nós falamos aqui, nós éramos mortos pelo pecado, nós estávamos separados de Deus. O sacrifício de Jesus, a graça de Deus, nos deu a oportunidade de nós sermos salvos. Como que eu sou salvo? Mediante a fé em Cristo. Salvo de quê? Salvo da condenação eterna. E o que eu ganho com isso? Vida eterna com Jesus. Só que para isso, eu passo por um processo de santificação. Por causa da minha fé em Jesus, eu passo por um processo de novo nascimento. E aí, então, eu passo a manifestar através da minha vida as obras que estão de acordo com a vontade e com os princípios de Deus. A conclusão da nossa lição nos diz: antes da regeneração, nós éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a nosso Deus Pai. Então, assim nós encerramos mais uma lição. E eu convido os irmãos a continuarem nos acompanhando, a estudar a sua lição na sua casa durante a semana, acompanhar essas aulas. Elas estão disponíveis no canal da igreja, tem uma playlist lá com todas as aulas. Essa lição nós temos todas as aulas, lição 1, 2, 3 e 4 estão juntas, e agora a lição 5 vai estar disponível lá também. Então, assista, estude a sua lição em casa. Eu agradeço aos irmãos pela sua paciência, pela sua audiência, e que o Senhor nos abençoe em mais uma semana que se inicia e que nós possamos estar juntos novamente no fim de semana que vem. Geralmente a gente libera a lição no domingo, às vezes na parte da manhã, às vezes à tarde, dependendo da hora que a gente consegue gravar, tá? Então, divulgue a lição com os outros irmãos que não estão vendo. E se você quiser deixar aí seu comentário, sua sugestão, pode deixar. Se quiser mandar no WhatsApp também, nos grupos, pode mandar seu comentário, sua sugestão. Conta aí pra gente que você está assistindo. E eu agradeço a todos os irmãos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.